Boa tarde a todos. Eu me chamo Guilherme, sou do setor de sustentabilidade da usina Diana, localizada no município de Adavanhandava. E estamos presentes aqui para participar de uma palestra de um tema muito importante, que vai ser apresentado pelo nosso colega Thomas Soares. Ele que é mestre em Economia e Políticas Públicas, atua no setor de sustentabilidade há 10 anos, e hoje o tema que vai ser abordado na apresentação é o preço interno de carbono e a incorporação dela a incorporação nela nas políticas de negócio. É um tema, como eu disse, muito importante, não é tão recente, só que ao mesmo tempo ele está sendo sempre atualizado, que nem a gente estava conversando antes aqui, é uma situação que a todo momento ele está sendo atualizado, está sofrendo mudanças e é de suma importância que todo mundo venha acompanhando e vai incorporando isso no dia a dia para conseguir chegar na apresentação que ele vai fazer aqui para nós, tá? Thomas. Bom, obrigado, Guilherme. Boa tarde, pessoal. Bom, vamos lá falar desse tema de preço interno de carbono. Não é um conceito tão trivial assim quando a gente fala de estratégias de descarbonização. E até, só para me apresentar rapidinho, né, meu nome é Tomás, eu sou gerente sênior de descarbonização e mudanças climáticas da KPMG. Então, tudo dessa temática de mudanças climáticas acaba ficando no nosso time por lá. E o preço interno de carbono é um dos instrumentos para fortalecer uma estratégia de descarbonização das empresas. Mas vamos falar um pouquinho dela. Onde eu aponto? Para cá? Onde que é que eu... Boa. Então, pode passar aqui mais uma. Não sei. Só me deram. Boa. Vamos começar com o conceito, e aí no final da apresentação vou chegar em como que a gente aplica esse conceito, como que a gente define esse conceito. Então, o preço interno de carbono, ele é um valor atribuído às emissões de gás de efeito estufa dentro de uma organização com o objetivo de incorporar o custo ambiental do carbono nas decisões econômicas e operacionais. Então, esse valor pode ser usado para orientar investimentos, avaliar riscos e oportunidades climáticas e incentivar a redução de emissões. É importante que a gente tenha esse conceito muito fixo na cabeça quando a gente está pensando em preço interno de carbono, porque às vezes esse nome preço, né, confunde um pouco, né? Às vezes a gente acha que é uma taxa, às vezes a gente acha que é um custo que é aplicado, mas vocês vão ver ali na frente que não. Ele tem esse preço interno justamente porque ele é algo que é feito para dentro da organização, que é para orientar a organização numa estratégia de descarbonização. Em economia, a gente fala muito que preço ele é um sinal, né? Então, se algo está caro, quer dizer que tal bem está escasso. Então, ele é um sinal que você vai acabar comprando menos ou você vai acabar comprando mais se esse preço está barato. E assim, do mesmo jeito, né? Se você atribui um preço alto para suas emissões, quer dizer que quando você vai pensar nas suas decisões de investimento, se essas decisões acarretarem em emissões, quer dizer então que talvez você deve repensar esse investimento. Mas aí a gente vai chegar lá em como que a gente aplica isso na prática. Só que para chegar lá, o preço interno de carbono ele faz parte de uma estratégia mais robusta em relação à descarbonização. Você não simplesmente define um preço aleatório, arbitrário, para quanto você quer precificar esse carbono. Então, a KPMG ela entende uma estratégia de descarbonização robusta em relação a esses passos aqui. Né? Então, começando com inventários, para a gente entender quantas emissões tal organização tem, passando para projeções dessas emissões ao longo do tempo. Aí a gente chega em cenários de baixo carbono e a famosa curva MAC, que a gente vai até falar um pouquinho, mas não é o objeto principal aqui. E aí a gente chega em análise de cenários e a definição do preço interno de carbono. Então, vocês observam que, na verdade, seria um quarto passo já numa jornada chegando para o fim, em relação a uma estratégia de descarbonização.
E aí, no final, você entra em coisas que já saem um pouco do escopo interno da empresa, que entra em questões de uso de créditos de carbono, mapeamento de riscos climáticos e planos de transição. Sobre os cenários de baixo carbono, então, que a curva MAC também, eles são projetados para reduzir as emissões de uma determinada empresa ou instalação. E aí a curva de custo marginal, que é a MAC, ela foi desenvolvida como uma maneira de priorizar diferentes projetos possíveis de descarbonização. E aí vou falar aqui um pouquinho dela, né? Então, isso aqui é uma curva MAC hipotética, isso aqui é partindo de uma siderurgia ou de uma mineradora. E aí, a curva MAC, cada retângulo desse, ele representa um projeto possível, né? E a maneira que a gente lê essa curva MAC é dessa maneira aqui. Então, tudo que fica abaixo do eixo X, você tem um custo marginal de abatimento negativo. Quer dizer que, então, você está economizando dinheiro ou tendo uma receita adicional pela implementação desse projeto. O exemplo clássico é uma usina fotovoltaica. Então, você vai lá, você tem um capital que você vai gastar para implementar uma usina fotovoltaica, mas no longo prazo isso vai se pagar, porque você vai deixar de consumir energia do grid, então isso retorna como um custo evitado para a empresa. Então, aqui, por exemplo, nesse exemplo hipotético, você tem uma MAC de menos R$ 75,00, o que significa que para cada tonelada de carbono que eu estou deixando de emitir, eu estou tendo uma economia de custo de R$ 75,00. Em sentido contrário, tudo que está acima do X representa um projeto onde a empresa precisará gastar dinheiro para bater as emissões. Então, assim, a altura dos retângulos, tanto para cima quanto para baixo, representa um custo maior ou menor, e a largura do retângulo, ela representa um potencial de abatimento. Então, quanto mais largo, maior o potencial de abatimento, e quanto mais alto, ou para cima ou para baixo, maior o custo, ou maior o custo evitado. Então, a curva MAC também, ela vem como um portfólio de possíveis soluções. Isso também é uma coisa que as pessoas se confundem muito, elas querem fazer curva MAC com os projetos que já estão mapeados, que vão ser implementados de qualquer jeito. Não é para isso que ela serve como uma matriz de avaliação de possibilidades. Então, você coloca N possibilidades que você tem, que você consegue pensar e que você consegue quantificar, e aí você vai analisar essa curva MAC sobre essas duas variáveis, de custo e potencial de abatimento. A partir disso, você vai definir uma estratégia em relação ao orçamento que você tem disponível. Então, eu tenho X milhões, X mil reais para investir nisso, e dentro desse portfólio de projetos eu vou definir aqueles que vão representar um abatimento maior, ou uma redução de custos maior para a minha empresa. Isso vai depender muito da estratégia de cada empresa. E como que isso se relaciona com o preço interno de carbono? Quando a gente quando a gente consegue, a partir da curva MAC, decidir quais projetos a gente vai implementar, a gente consegue traçar isso aqui, que é um gráfico de análise de cenário. Que é o seguinte, essa linha cinza aqui seria o seu histórico de emissões ano a ano, sei lá, os últimos 5, 3, 10 anos, depende do histórico que você tem. Então, você consegue plotar ali como que as suas emissões estão se comportando. A linha azul seria as suas emissões projetadas, caso nada fosse feito e o seu negócio continuasse crescendo da maneira que está. Então, você aplica uma taxa de crescimento de tantos % ao ano ali, aplica certas premissas e imagina que as suas emissões vão continuar crescendo. A linha rosa seria uma potencial meta de redução que a empresa tem. Então, eu quero chegar em net zero ali até 2050, 2060, enfim, o horizonte de tempo também é relativo, dependendo da empresa. E a linha amarela, então, ele com base naqueles projetos que eu selecionei, né, então, eu tinha 10 projetos na curva MAC, eu selecionei 4 ou 5, eu consigo somar aqueles 4 ou 5, vi o quanto que isso vai gerar de descarbonização para a minha empresa, e aí consigo ver que eu vou chegar até mais ou menos perto ali do meu target, mas não exatamente. A partir disso, a empresa pode tomar algumas decisões, ela pode mudar o target, então ela vai falar, bom, talvez o meu target era muito ambicioso, eu não consigo chegar nele, eu vou jogar um pouquinho para cima. Ou ela pode voltar para a prancheta e falar assim, bom, só com esses 5 projetos que eu selecionei, eu não consigo chegar na minha meta, e talvez eu tenha que selecionar mais 2, mais 3, enfim, mais quantos sejam necessários para eu atingir minha meta.
E aí, antes de chegar exatamente no preço interno de carbono, a gente lembra que a curva MAC ali, ele dá não só o potencial de abatimento, mas o custo também. Então, aqui a gente usou o potencial de abatimento para chegar nessa linha amarela. Mas quando a gente soma os projetos que a gente selecionou, a gente também vai ter um custo desses projetos somados. Então, vamos supor, eu estou projetando uma redução de 10 mil toneladas de CO2 com um custo de 100 mil reais. Então, eu estou tendo aí esse custo de 10 por tonelada de CO2 que eu estou abatendo. E aí, como que a gente chega na questão do preço interno de carbono? Então, assim, conceitualmente também, a gente tem dois tipos de precificação de carbono. Um é definido por governos, então, que ele pode ser um preço de carbono explícito, que aí, por exemplo, são os mercados regulados de carbono. Hoje, inclusive, estava tendo aí a votação do PL, né, que, na verdade, nem sei qual foi o resultado, mas espero que tenha sido aprovado. Que você tem, né, explicitamente qual que é o preço do carbono dentro do mercado regulado. Ou então, impostos sobre emissões de carbono. Hoje a gente não tem isso no Brasil, mas tem vários países que aplicam uma taxa sobre emissão de carbono, né? Tipo, isso também é variado de jurisdição para jurisdição. No Chile, por exemplo, são $5 por tonelada de CO2, e em lugares na Europa é muito mais do que isso, enfim, isso é bem variado. Você pode ter um preço implícito também, que seriam sobretaxas sobre itens que emitem gases de efeito estufa, então sobretaxas em combustíveis fósseis, ou subsídios para energia elétrica, né? Também é um preço implícito. E aí você tem o preço interno de carbono, que você tem 4 maneiras de aplicar o preço interno de carbono. E aqui depois eu quero focar nesse terceiro, que é o preço sombra, ou da maneira que o pessoal mais fala, o shadow pricing, que ele é feito a partir daquela análise de cenário que eu estava mostrando para vocês. Mas vamos entrar aqui nesses 4 mecanismos. Então, assim, o preço implícito, ele, na verdade, ele vai ser aplicado, muitas vezes ele é um primeiro preço interno de carbono que é aplicado numa empresa quando ela vai adotar essa estratégia, que ela vai pegar, por exemplo, um benchmarking setorial, vai pegar uma estimativa de quanto o carbono pode custar dentro do mercado regulado e vai aplicar essa taxa para análises internas como uma maneira até de educação interna, assim, né? Então, ele fala assim para as áreas de negócio, vamos supor que o preço de carbono fosse 10 por tonelada. Então, comece a aplicar isso em todos os estudos que você for fazer, tudo que você... sei lá, um ativo que você quiser comprar, um novo maquinário, etc. Começa a pensar o quanto que isso iria emitir, e só que aplica esse preço nas suas nos seus estudos também. E assim, isso não existe nenhuma taxa que é cobrada internamente, isso não sai de nenhum centro de custo, mas ele é só uma maneira educativa mesmo, né? Que muitas vezes ele é usado como de maneira preparatória para esse segundo mecanismo, que seria uma taxa interna de carbono. Que daí é basicamente a mesma coisa, só que daí você tem um dispêndio interno, né? Então, aí se pensa em organizações um pouco maiores, que têm centros de custos diferentes. Então, você vai fazer a mesma análise que você fez no preço implícito, só que aí, de fato, você vai pagar essa taxa de carbono, às vezes, por um centro de custo central, né? Que aí isso pode ser usado para a empresa para fazer outras coisas. Por exemplo, hoje na KPMG, a gente aplica essa taxa de carbono. Então, nos projetos que a gente tem lá, a gente tem que fazer os reportes das emissões e tal, e aí isso, o centro de custo daquele projeto tem que pagar para um centro de custo central, e depois esse centro de custo central decide o que vai fazer com esse dinheiro, e muitas vezes é usado para iniciativas de descarbonização, etc. Então, isso ele é bastante aplicado também. Mas o terceiro que eu falei que eu queria focar, que é o preço sombra, ele é feito exatamente daquela maneira que eu estava mostrando para vocês. Então, a partir da sua análise de cenários, do que é possível você fazer em relação à descarbonização, você define qual é o seu preço sombra. E aí, voltando naquele exemplo que eu dei, então vamos supor que a sua meta de descarbonização era de 10 mil, e você descobriu que para chegar nesses 10 mil você precisou gastar 100 mil, então aí passa a ser R$10 o seu preço interno de carbono.
Então, isso vai acontecer, e aí ele começa a fazer parte de qualquer análise de projetos que você for fazer para frente. Então, vamos supor, você tem uma usina, e aí você descobriu que o seu preço interno de carbono é de R$10, e aí você quer comprar uma nova usina. Só que e aí você já está aplicando todos aqueles projetos e tal, você está fazendo aquele esforço para chegar na sua meta de descarbonização, e aí você quer comprar uma usina nova. Só que para comprar essa usina nova, você sabe que provavelmente você vai ter que fazer o mesmo esforço para manter as suas emissões no mesmo nível que você queria chegar, certo? Então, muitas vezes, quando você não tem o preço interno de carbono, você faz uma análise simplesmente do ponto de vista financeiro, se aquele ativo vai te dar um retorno financeiro ou não. Mas se você pensar que você vai ter que gastar para descarbonizar aquele novo ativo também, porque você já está tendo esse gasto, talvez esse investimento ele não se justifique, ele não vale a pena do ponto de vista financeiro, porque se você vai ter um custo adicional, então talvez a sua decisão de investimento ela muda. Isso, muitas empresas, principalmente globais, assim, eu sei de alguns exemplos, sei lá, um dos mais famosos é a Microsoft, mas tem outros também, eu não lembro agora de cabeça, elas têm adotado essa estratégia nas suas estratégias de descarbonização. Então, elas fizeram todo esse passo a passo que eu mostrei, esse levantamento de quanto custaria elas chegarem nas metas, e aí elas começaram a aplicar esse preço sombra para tomar suas decisões de investimento. Então, fazer um novo data center, por exemplo, abrir um escritório num novo país, etc. Eles fazem uma análise prévia de quanto que isso representaria em emissões, aplica esse preço interno de carbono e aí, às vezes, essa decisão de investimento ela pode mudar. Às vezes, um projeto que retornaria dinheiro, ele passa a não retornar mais. Aí, o último, na verdade, é um sistema de trading interno, isso é bem pouco aplicado, mas ele existe, que ele seria igual a um mercado regulado de carbono, mas dentro da empresa. Então, você atribui um limite de emissões por unidade de negócio. As unidades de negócio que ficam acima do limite têm que comprar permissões de emissões das unidades de negócio que ficaram abaixo. Então, também meio que para forçar todas as unidades de negócio a ficarem dentro do limite que a empresa estabeleceu. Então, assim, o preço interno de carbono, é importante que se tenha nota que ele é sempre para dentro da empresa, ele é sempre um mecanismo para orientar como que a empresa vai tomar suas decisões em relação à descarbonização, ele nunca é algo para fora. E assim, ele só faz muito sentido também em sistemas em setores que não são regulados por um preço que o governo determina, porque quando você tem um preço que é externo, que já está determinado pelo governo, etc., não faz sentido você ter um preço diferente, né? Você vai aplicar aquele mesmo preço porque você sabe que se você ficar acima de determinado nível de emissão, é aquilo que você vai pagar. Então, isso já tá dado. Como aqui no Brasil a gente não tem 100% de clareza ainda, mesmo com a aprovação do mercado ali, quais os setores que vão estar dentro ou não, então isso pode fazer sentido para alguns setores, enquanto que para outros, a partir do momento que esse preço estiver explícito e estiver determinado pelo governo, eles vão seguir aquilo. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Eu sei que é um pouquinho, sei lá, um pouquinho denso, assim, um pouquinho complexo às vezes. Não sei se vocês já tinham tido contato com esse conceito antes, mas queria abrir para perguntas também. E é isso. Obrigada, Tomás. Parabéns aí. Muito interessante esse conceito do preço implícito. E eu queria te perguntar um pouquinho, que a gente está nesse contexto aí da regulamentação, né, do mercado, de sair uma nova regulamentação, está sendo ajustada, quer dizer, fala um pouquinho como, eventualmente, o desenho que está sendo posto na mesa pode implicar nessa dinâmica de preço implícito aí de carbono. O que dentro desse desenho, né, a gente tem que ficar atento, né, sobre a ótica do preço implícito de carbono? Alô? Alô? Agora tá funcionando. Então, de maneira bem rápida, assim, né, o que está sendo proposto, que vai exatamente em linha com o que existe na Europa, existe na Califórnia, Canadá, enfim, tem várias jurisdições,
é que lá fora você tem esse sistema de cap and trade, né? Então, é determinado um limite de emissões para setores ou para empresas, isso com base em dados históricos, né? Então, você pega qual foi a média de emissões historicamente de determinada empresa nos últimos anos, e isso está tudo previsto no PL, né? Você tem um tempo de relato até o mercado começar a existir mesmo, justamente para você criar esse histórico e você ter esses limites bem definidos. Mas a partir do momento que você tem esse limite, então, vamos supor, você tem 100 toneladas, eu tenho 100 toneladas, o Guilherme tem 100 toneladas. Se ele emite 90, eu 110 e você 100, eu eventualmente posso comprar essas 10 que ele ficou abaixo para compensar as 10 que eu fiquei acima e você está tudo certo, né? Então, basicamente, num sistema assim, de uma maneira bem simplificada, é assim que ele funciona. Então, é assim que se almeja funcionar. E como que essa questão do preço interno pode ajudar e se alinhar nessa estratégia, né, que foi a sua pergunta? A partir do momento que ele já estiver consolidado, que vai ser um negócio que vai ser daqui 4, 5 anos, se tudo der certo, aí ele já não é tão útil porque esse preço já está pré-determinado. Mas ele é muito útil em relação à preparação das empresas para quando essa regulamentação estiver completamente implementada. Porque se eu não fizer nada nesses próximos 5 anos e a regulamentação vier, provavelmente o meu custo de transição para eu começar a incorporar essa estratégia dentro da minha empresa vai ser muito alto. Eu vou ter que tomar ações meio atrapalhadas, meio rápidas ali, que vai me gerar um custo muito mais alto. Então, assim, eu entendo que é um instrumento muito importante de adaptação, que aí acho que vem, por isso que ele tem primeiro essa questão do preço implícito, que ele é um negócio bem educativo, assim, que ele não tem nenhum dispêndio, não tem nada, mas é só uma orientação, e aí ele vai passando para estratégias um pouquinho mais fechadas, que é justamente para preparar essas empresas para estarem aptas aí a operar no mercado quando a regulamentação estiver 100% implementada. Tomás, parabéns pela apresentação. Você pode voltar uma tela? Se eu entendi, são 4 metodologias para precificar o carbono. Inclusive, você falou aí que a KPMG já vem adotando a taxa de carbono, aquela metodologia. Trazendo um pouco para o nosso segmento, onde o produto não somos nós que ditamos o preço. Tem alguma aí que se encaixa mais? Segmento sucroenergético? Ou... assim, você não dita o preço do seu produto. o etanol e o açúcar, uma commodity. Sim. Aqui a gente está falando simplesmente da questão da emissão, né? Então, ele vai estar muito alinhado com você ter ou não ter uma estratégia de descarbonização, uma meta de descarbonização. Porque assim, se você não tem uma meta de descarbonização, o preço é zero, você não precisa precificar suas emissões ali, né? Então, e aí até voltando lá no comecinho da apresentação, que eu acho que é interessante a gente ter isso aqui em mente. Voltando aqui, por exemplo, às vezes tem empresas que procuram a gente lá e falam, eu preciso definir uma meta de redução das minhas emissões. Como que eu faço? Eu não tenho nada. Então é muito importante que esses passos eles existam antes, assim. Principalmente essa questão do inventário, porque sem o inventário você não sabe nem quanto você emite, então não dá para definir uma meta, né? Se a gente não sabe qual que é o ponto de partida. Mas aí tendo esse diagnóstico inicial, isso é que realmente vai depender muito de qual a ambição da empresa, assim, né? Tipo, se ela tem uma necessidade de se descarbonizar, seja por questão de diferenciação competitiva, de apresentar para o mercado, tipo, minha pegada de carbono é menor do que a do meu concorrente, eu sou uma empresa mais sustentável, tem muitas empresas que buscam isso hoje em dia, ou se é por uma questão regulatória, né? Quando a gente está falando de outros setores de emissões pesadas, assim, elas são... É determinado que elas precisem se descarbonizar.
Isso não acontece tanto hoje no setor sucroenergético. Então, isso vai ser uma questão muito da empresa em si. Mas, a partir do momento que você tem essa meta, aí vamos supor, eu tenho minha meta de reduzir 50%, e eu sei que minha emissão é de 10 mil. Então, quais são minhas opções para eu chegar nessa emissão de 5 mil? Aí você tem que levantar esses projetos aqui. E a partir do levantamento desses projetos e de saber o custo desses projetos, aí você consegue chegar no seu preço. Então, não existe assim uma receita de bolo pronta. Vai depender muito de qual que é o seu nível de emissão, qual que é o seu nível de ambição, qual a disponibilidade de projetos também, de disponibilidade tecnológica, né, de determinados projetos. Às vezes, em determinados locais, você tem algumas tecnologias acessíveis que não são para outros locais. Então, tem que ser uma análise meio criteriosa, assim, nessa base. Que é da maneira que eu entendo que ela é mais eficiente para você ter. Você pode também simplesmente adotar ali um preço implícito com base, por exemplo, num benchmark. Então, você olhar para empresas do setor que já aplicam isso e falar, bom, essa empresa A, B e C está aplicando, um está aplicando 10, o outro 15 e o outro 20. Então, eu vou ficar na média e vou aplicar 15, entendeu? Tipo, mas aí você... Porque aí ele começa, pelo menos, a orientar essas decisões. Aí depois você pode ir refinando o processo. Toda essa questão de descarbonização, ele nunca é uma coisa fechada, assim, né? Ele vai sempre mudando à medida que as informações vão mudando também, então você sempre vai revendo esses planos, esses preços, eles não são estáticos também. Obrigado, acho que por isso que vem a proposta de lei, né? Ela que vai ditar aí a velocidade que isso vai caminhar. Mas, obrigado. Oi, Tomás, eu sou a Natália, da Cocal. Talvez a minha pergunta fuja um pouquinho do que você mostrou aqui, mas eu queria saber, diante desse mercado regulado de carbono no Brasil, quais são as oportunidades que você enxerga para o setor sucroenergético e também se dentro do açúcar, etanol, biogás, biomassa, cogeração, você enxerga algum projeto que a gente possa ter elegibilidade de crédito de carbono? Tá. Vamos lá. Eu acho que a principal oportunidade, na verdade, do setor sucroenergético é na questão da descarbonização dos seus clientes, né? Então, vocês vendem biocombustível e bioenergia para N clientes. Então, muitas vezes vocês, que, né, pela regulamentação ali, o setor agro, mas também isso é meio, não fica muito claro, né? Porque o setor agro, teoricamente, não vai estar no mercado regulado, mas o industrial vai. Então, tipo, você é indústria ou você é agro, né? Então, isso aí vai depender muito de como que vai estar parametrizado ali, né? Mas vamos supor que você não é regulado, só que muitas vezes os seus clientes serão. Então, você mostrar para ele o potencial de descarbonização que o cliente vai ter ali para cumprir uma obrigação regulatória, eu acho que é uma oportunidade muito grande. Eu acho que essa é a principal, assim, e é uma das fortalezas do Brasil mesmo, assim, como um todo, né? Porque a gente tem essa disponibilidade energética de renováveis, de bioenergia, uma tecnologia super bem consolidada nisso aí. E aí, eventualmente, também, eu acho que, pensando de uma maneira mais ampla, e aí, entrando até um pouquinho em outro assunto, a gente tem um dispositivo lá no Acordo de Paris, que sempre é discutido lá, que é o tal do artigo 6 do Acordo de Paris, que ele é basicamente o dispositivo que regulamenta um mercado de cap and trade globalmente, né? Então, a gente tem ali as metas de descarbonização por país, que os países assumiram lá em 2015, que inclusive vão ser revistas na COP do ano que vem, que vai ser no Brasil. Só que esse dispositivo ele nunca foi 100% regulamentado. Dizem que talvez na COP de agora será. Se isso acontecer, teoricamente os países eles podem, da mesma maneira que eu comprei o que o Guilherme conseguiu descarbonizar, os Estados Unidos, por exemplo, poderia comprar o que o Brasil conseguiu descarbonizar. Mas não só isso, o Brasil, tendo disponibilidade energética renovável e bioenergia, ele pode ser um hub de industrialização para outros lugares do mundo, né? Então, porque pode ser muito mais limpo, por exemplo, você produzir um carro no Nordeste, sei lá, que você tem disponibilidade ali de energia eólica, solar, eventualmente hidrogênio verde, várias outras energias renováveis, do que você produzir esse mesmo carro na Alemanha. Então, você começa a mudar um pouquinho os paradigmas assim de produção industrial a partir do momento que essas coisas começam a ficar mais robustas, assim. Só que isso é um pouquinho
aspiracional, né? A gente não sabe se isso de fato vai acontecer, ou eu acho que um dia vai, não sei se num período de tempo tão curto como seria necessário, mas acho que é algo que é muito importante a gente ficar atento, assim, né? Então, acho que essa é uma das oportunidades principais. Agora, sobre a geração de crédito de carbono, não sei muito como eu vou responder essa pergunta, porque isso é uma coisa que é muito ampla. Assim, as próprias metodologias de geração de crédito de carbono, elas não são muito pacificadas, né? Você tem muitas metodologias diferentes, e aí quando a gente está falando de mercado voluntário de carbono, determinados créditos valem mais do que outros, né? Então, você tem ali créditos de preservação de áreas que existem, você tem créditos de regeneração, você tem créditos que estão tentando provar ali de carbono no solo, mas mesmo essa metodologia mesmo ela não está muito bem consolidada. Mas tentando amarrar tudo isso, assim, eu acho que é meio dever do Brasil e dever do setor, assim, no Brasil também, brigar muito por uma tropicalização dessas metodologias e a gente conseguir, porque essas metodologias elas vieram basicamente todas da Europa, Estados Unidos e tal, elas não levam tanto em conta as particularidades que a gente tem aqui, né? Eles não conhecem muito a nossa agricultura, não conhecem as práticas, etc. E está tendo um movimento assim dessa tropicalização. Só que aí também tem essa questão do mercado aceitar essas metodologias novas que estão surgindo. Mas eu acho que a gente deve muito brigar por isso, de provar que o nosso agro é sustentável, que tem possibilidades ali de armazenamento de carbono no solo e conseguir provar por A mais B que aquilo ali existe e pode-se gerar crédito. Então, eu acho que esse seria o principal vetor assim, para o setor sucroenergético, porque ele por si só já é um setor de baixa emissão, né? Dentro do ciclo do carbono ali, o plantio da cana, o corte e tal, ele meio que se retroalimenta, ele é net zero já por si só. Mas se você consegue mostrar que você tem uma retenção de carbono no solo e que, na verdade, você não é net zero, mas você é net positive, né? Que você mais sequestra do que você emite, aí eu acho que seria uma oportunidade muito interessante. Só que para isso o mercado tem que comprar essa ideia também. E aí é meio que um trabalho de todo mundo conseguir fazer que se compre essa ideia. Acho que vale a pena aqui trazer essa informação que o Tomás disse, né? Quer dizer, hoje você já tem aí um projeto de etanol, né? Então, o da FS Bioenergia, que é essa ambição de ser carbono negativo, né? E que é um posicionamento estratégico, olhando esse jogo futuro de biocombustíveis no contexto da descarbonização, onde a intensidade de carbono será precificada. Então, quem tiver essa melhor equação, né, vai se posicionar melhor nesse jogo e vai eventualmente monetizar, né, esse posicionamento estratégico, porque você imagina que uma empresa que tem que descarbonizar transporte aéreo, né, se ela vai para um FS que tem carbono negativo, ela precisa adicionar muito menos volume desse combustível do que uma outra empresa que captura carbono, mas ainda é carbono positivo, né? Que é a situação da grande parte das empresas do setor. Então, acho que só para deixar um pouquinho esse elemento, que o jogo um pouco das oportunidades do setor hoje, pensando em SAF, descarbonização do transporte aéreo, descarbonização do transporte marítimo, a intensidade do carbono tem que ser algo que vai ter que ser observado como posicionamento estratégico. Então, cada vez mais entender essa métrica, né, Tomás, vai ser muito importante nesse jogo de oportunidades do futuro do setor sucroenergético, né? Acho que é isso. Bom, vou estar aí amanhã também, tem uma outra de manhã sobre riscos climáticos, aí
depois também, se vocês quiserem fazer qualquer pergunta, aí estou à disposição. Gente, super recomendo essa de riscos climáticos. Esse é um tópico, hot topic hoje não só do agro, mas do setor sucroenergético, todo mundo se posicionando para fazer esse mapeamento, né? O Tomás é fera, vale a pena a gente assistir a palestra dele amanhã.